Para presidir o próximo painel com o tema Impacto dos aplicativos e das plataformas sobre o trabalho humano, convidamos o presidente da mesa, diretor-tesoureiro adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Dr. Adriano Cardoso. Convidamos a diretora de eventos da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, doutora Raquel Raso. Convidamos os palestrantes, Dr. Solon Cunha, Dr. Tiago Trung, desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, Dr. Bruno Alves Rodrigues e Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli. Com a palavra, o presidente da mesa, doutor Adriano Cardoso, para apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Muito boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu quero deixar consignado minha honra e alegria de presidir uma mesa de um congresso tão magnificante para a advocacia mineira, em especial a trabalhista. Cumprimento o seu presidente da organização, doutor Marco Antônio de Oliveira Freitas, pelo brilhantismo na organização deste evento e todos os seus pares. Sem maiores delongas, sei que todos estão ávidos para ouvirem os palestrantes deste painel, que falarão sobre um tema extremamente útil a todos nós, que são os impactos dos aplicativos e das plataformas sobre o trabalho humano. E para que já faça uso da palavra palestrando, eu convido o Dr. Solon Cunha, que aqui tem o seu currículo resumido. Ótimo. Eu falaria, ele é sócio de Matos Filho, Veiga e Queiroga Advogados, mas ele pediu para dizer apenas advogado. Pois não, doutor Solon, com o senhor a palavra. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o convite recebido. Vou permitir pedir desculpas a vocês, porque eu tenho um voo, atrasou muito o painel, então eu vou falar e vou ficar um pouquinho, tenho que sair de fininho. Eu queria muito ouvir todas as palestras, peço desculpas aos integrantes da mesa por essa indelicadeza, mas, com o atraso dos demais painéis, eu fiquei um pouco com o horário apertado, o aeroporto aqui, vocês sabem como é distante, então vou ter que correr. Bom, nosso tema aqui é um tema que nós temos estudado bastante. Eu sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, lá nós temos debatido esse tema bastante também, criado fóruns como esse para debate, em várias áreas do direito. E eu trouxe aqui uma pequena, como diz o doutor Moro, meu querido amigo, e São Paulino como eu, como diz o doutor Moro, eu trouxe aqui uma provocação. Quer dizer, eu quero debater com vocês um pouco, uma reflexão a respeito dessa nova economia e que coloca, como eu coloquei aí, que coloca o aplicativo em questão. Eu peguei uma frase de um professor, o Dr. Marcos Nóbrega, da Faculdade de Direito do Recife, que está atualmente na Harvard, e ele fez uma apresentação muito interessante, e ele usou essa expressão que eu achei interessante, do Vademecum ao Big Data. Esse é o nosso desafio, O futuro não é mais como era antigamente, dizer, é óbvia a frase, mas eu adorei o do Vademecum ao Big Data. Nós estamos passando, sem dúvida nenhuma, por uma mudança incrível, uma mudança sem precedentes na nossa vida. A última palestra do desembargador, do Colégio de Corregedores, me chamou a atenção demais. Eu descobri que eu estou velho, porque eu vi bastante coisa ali que eu conheço. Eu fingi que eu não conhecia, mas infelizmente, a gente fica olhando aquelas fotos e realmente é assim. Quanto nós andamos nesses últimos anos. Eu tentei fazer uma pequena reflexão aqui a respeito do nosso mundo, no mundo das relações de trabalho. E comecei a olhar nos últimos 10 anos, o MP3, que hoje ele disse para mim, tristemente, que faleceu, ele mudou as relações de trabalho dos músicos. Eu me lembro quando saiu o MP3, quando saiu o Spotify,
nós tivemos uma mudança total das gravadoras, dos músicos, dos prensadores de CD. Nós tivemos uma mudança incrível nessa área de shows, entretenimentos, eventos. Né? Tudo mudou. Nunca ninguém imaginou que um youtuber ia ser um emprego. Né? Que um youtuber ia ser um cara rico. Não é verdade? Hoje tem crianças fazendo youtuber. Quando eu vejo as crianças do youtuber ganhando dinheiro, eu fico pensando no que é. Fico pensando no Ministério Público do Trabalho. Né? Como é que vai ser? Porque as crianças estão ali. O Netflix, né, também mudou todo o modelo das locadoras, DVD. O Booking reinventou o serviço de turismo. Hoje nós reservamos hotéis, viagens, enfim, passagens, tudo pelo Booking. O Google acabou com as páginas amarelas. Não sei se vocês perceberam, as páginas amarelas terminaram. Né? As Yellow Pages. O Airbnb modificou totalmente o turismo no Brasil, as locações, os hotéis. Por que não dizer o WhatsApp, né? Que alterou as relações de telefonia. Hoje você usa o telefone para tudo, menos para telefonar. Não é? Aliás, a minha filha, quando eu ligo para ela, ela fala, por que você está me ligando? Eu queria falar com você. Por que não mandou um WhatsApp? O YouTube está colocando a TV em xeque, né? Reformulando até a TV a cabo. O YouTube hoje... Não sei se vocês têm adolescentes em casa, né, mas os adolescentes não veem mais televisão. É tudo no YouTube. Né? O iCloud, a nuvem, né, acabou com os disquetes, o pendrive, os CDs. O 99 táxi acabou com os pontos de táxi. Não tem mais ponto de táxi. Ninguém mais procura um ponto de táxi. Daqui a alguns anos, quando você sair na rua e perguntar para alguém onde é o ponto de táxi, o cara vai falar o quê? Né? Acabou o ponto de táxi. O Nubank ameaça o sistema bancário, é um banco sem agência, né? Uma loucura. O iFood reinventou todas as entregas de refeições, a Amazon revolucionou totalmente as vendas de mercado no mundo, e o Watson da IBM vem por aí. Enquanto tudo isso é retrospectivo, o Watson nos promete uma vida prospectiva, mostrando as tendências que nós vamos ter nos computadores. O Watson vai ser capaz de analisar todas as sentenças dos juízes trabalhistas e dizer qual é a tendência de julgamento naquele local. Né? Vai ser um pouco mais difícil, porque tem juiz que aplica e tem juiz que não aplica. Né? Não tem essa história? Essa lei eu não aplico. Né? Então vai ser interessante. O Watson vai mostrar quem aplica e quem não aplica. E hoje, como é que nós estamos? Né? Eu diria que a Apple Store não é uma gravadora. Eu diria para vocês que o Spotify não é uma empresa de DJs. Eu diria para vocês que o Netflix não é um estúdio de cinema, que o Booking não é um hotel, que o Airbnb não é uma imobiliária, que o WhatsApp não é uma empresa de telefonia, que o YouTube não é um canal de TV, que a 99 Táxi, Cabify, Uber e o Log não são empresas de transporte, que o Nubank não é um banco e que o iFood não é um restaurante. E as pessoas que trabalham lá? A que sindicato pertencem? Qual é a categoria preponderante? Eles são empregados ou não são empregados? O pessoal da Amazon trabalha no hipermercado virtual? Qual é a atividade fim? E eu deixo aqui de novo a minha provocação. O Watson da IBM vem por aí. Então, a gente está chegando num momento de reflexão e não de litígio. A gente está chegando num momento de entregar este país para alguém que vem por aí. Essa reforma não vai ser feita para nós, essas ideias que nós estamos debatendo aqui não são para nós. Se você disser para um adolescente hoje, que está no seu primeiro emprego, que ele tem que desligar o celular da empresa às 18 horas, porque às 18h05 o TRT diz que é hora extra, ele vai rir, ele vai mudar de emprego, ele vai trabalhar em casa. Então, eu acho que a gente não tem que ir para frente porque atrás vem gente. A gente tem que ir para frente porque tem muita gente na nossa frente. Nós estamos absolutamente atrasados. Eu não estou aqui discutindo quem tem razão no debate político, no debate eleitoral, no debate das relações do cabo de força, nos honorários dos advogados de reclamante, no magistral, tribunal regional, tribunal superior. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que nós estamos muito nós estamos muito para trás. E qual é esse caminho provável?
dessa inovação técnica? Onde é que nós vamos chegar? O que nós temos que discutir é que isto é uma oportunidade, é um desafio, né, que nós temos que nos adaptar. Eu não sei se vocês já viram, está em tema aí, a Online Dispute Resolution, a tal da ODR, que é uma mediação que usa o Watson prospectivo e analisa 6.000 documentos em 3 minutos e diz para as partes quais são as chances que elas têm de ganhar ou perder aquela causa. Em muitos países, ao invés de gastar uma fortuna com advogados e juízes, as partes preferem ir a esse tribunal virtual. E fazem uma mediação em função das probabilidades de ganho ou de perda. Isso vai ser um processo judicial no futuro? Talvez. Talvez sim. Mas o empresário, na verdade, principalmente o empresário brasileiro, ele tem uma engrenagem, ele passa o dia com regras claras e regras obscuras. Ele passa o dia tomando decisões sim ou não, do's and don'ts. E ele passa o dia olhando a necessidade do negócio. E ele passa esse dia com uma visão no indivíduo, uma visão no sindicato, uma visão na Inspeção do Trabalho, uma visão no Ministério Público do Trabalho, uma visão na Secretaria da Receita Federal, outra no INSS, outra no Judiciário, uma no TST e uma no Supremo. E essas pessoas não estão conversando. Essas pessoas estão tomando decisões absolutamente contraditórias e um falando mal do outro. E o empresário está indo embora. Ele está indo embora porque o empresário está com medo de empregar. Eu trouxe aqui alguns itens muito simples, que nós somos do ramo, todos aqui militam na área trabalhista, eu trouxe aqui alguns itens muito simples, para mostrar a vocês o tamanho da bolha econômica que nós estamos criando. Nós todos, advogados, promotores, juízes, membros do Ministério Público, membros da academia, todos nós que estamos aqui nessa sala, estamos criando uma bolha imensa econômica nesse país. Olha só a história do intervalo de 15 minutos. Olha a história da terceirização, da demissão coletiva, da correção dos débitos trabalhistas, a questão da cumulatividade de adicionais e de funções, o controle de jornada, o e-social, as multas. E aí você chega nos incidentes de uniformização de jurisprudência que em 2014 prometeram que eles iam unificar a interpretação da Justiça do Trabalho. Pouca gente está prestando atenção nisso, mas o precedente do seu concorrente vai fazer regra contra você. Vou repetir. O precedente do seu concorrente vai fazer regra contra você. Então, você não precisa mais acompanhar apenas os seus negócios, você tem que acompanhar agora os negócios do seu concorrente. Porque se tiver uma ação diferente do seu concorrente, e ela fizer jurisprudência, ela vai acabar com o seu negócio também. E aí eu começo a olhar como que essa jurisprudência está se comportando. E eu vejo nos tribunais regionais, como eu sou estudioso da matéria, tenho que dar aula na GV, preparar as minhas aulas, eu sou um chato que fiz um quadrão. E eu pego o assunto e coloco as súmulas dos TRTs regionais. São 24 tribunais regionais do trabalho, mais o TST. Então, são 25 tribunais dizendo sobre o mesmo assunto coisas diferentes. Vamos aos números. A CLT tem, em média, 900 artigos. Tem alguns revogados, 926, mas tem lá uma coisa revogada, alterada. Não vamos pôr 900. O TST aprovou aproximadamente 460 súmulas nesses últimos anos. O TST tem 420 orientações jurisprudenciais da SDI 1, 160 orientações jurisprudenciais da SDI 2. Ele tem 1.040 súmulas, decisões vinculativas, ou, aspas, regulamentação judicial. Se eu somar isso, as súmulas dos TRTs regionais, se eu somar isso às sugestões de enunciados publicados pela Matra, e o aplica ou não aplica, eu deixo aquele empresário com uma insegurança jurídica imensa. Esse é o cenário do mundo em que nós estamos vivendo. Vem o nosso
Todo-Poderoso e diz, para quem quiser ouvir, que a Justiça do Trabalho pratica ativismo social. E o Supremo Tribunal Federal vem discutindo com o TST. E esse é o empresário e o trabalhador, eu não estou só colocando o empresário, não, e o trabalhador também, no meio desse caldeirão. Aí nós temos um problema chamado terceirização. Há 31 anos, eu vou repetir, 31 anos nós não sabemos o que fazer com isso. Pelo amor de Deus, é muita incompetência. 31 anos nós estamos discutindo a terceirização nesse país. Estamos sendo regulados por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, o parlamento há 31 anos também não resolveu o problema. Aí nós temos processos no Supremo Tribunal Federal, e aqui começa a minha bolha econômica, que discutem a terceirização sobre 3 aspectos. Se ela é atividade fim ou não, se pode em ambientes regulados, como telefonia, eletricidade, etc. E se o Tribunal Superior do Trabalho estaria legislando na atividade fim e atividade meio. Essas ações têm repercussão geral, liminares, e tudo está suspenso para o dia que o Fux acordar de manhã e resolver julgar. Se ele julgar a favor, a bolha econômica explode para um lado, se ele julgar contra, a bolha econômica explode para outro. Os passivos das empresas provisionados mudarão do dia para a noite com uma fortuna jamais vista e as ações na Bolsa vão oscilar, que é uma loucura. Setor de energia elétrica e de telefonia, as maiores empresas do país estão atreladas a esses processos. A súmula 277 é a segunda bolha econômica. Nós até hoje não sabemos, porque está suspenso por liminar, se as normas de convenção coletiva que foram suprimidas de trabalhadores estão incorporadas ou não ao contrato de trabalho. E, mais uma vez, o Todo-Poderoso diz que isso é um absurdo. E deu uma liminar e suspendeu tudo. Então, quando eu vou para a reforma trabalhista, eu penso no seguinte, né? Quando eu falo desses aplicativos, dessa nova economia, eu penso no seguinte, na origem, eu era do tempo em que prevalecia o legislado. Estava na lei, tá, não está na lei, não está. Está no tipo, lembra disso? Está no tipo ou não está no tipo. Era assim que a gente vivia. Depois veio a prevalência do sumulado. Agora nós estamos falando da prevalência do negociado sobre o legislado. E eu pergunto, qual é a fase 3 do videogame? Porque dá um certo alívio quando você pula de fase, mas aí a próxima é pior. Né? Então, dentro dessas modernizações, eu tenho umas notícias para dar para vocês. O ambiente de trabalho mudou. Aquele cara do Chaplin, fazendo a linha de produção da Ford, né? e não existe mais no Brasil. O Brasil acabou com as indústrias. Nós somos bons de serviço. Esse é o nosso negócio. Nós somos bons de serviço. A economia brasileira gira em torno de serviço e agronegócio. Os escritórios mudaram, a juventude mudou, a geração que vem por aí é outra, a cabeça é outra, os mecanismos de pensar são outros. Se você falar em retenção, ele lê prisão. Mudou tudo. E nós ficamos no binômio, é empregado ou não é empregado? 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 Mas esse cara é empregado ou não é empregado? É empregado ou não é empregado? É empregado ou não é empregado? E o moleque olha para a gente e fala, tadinho, ficou louco, velho. Então eu fiquei aqui e fui analisar as maiores empresas de tecnologia. Vamos pegar a Log, Motoboys. A Log é uma empresa que detém a plataforma digital, você chama lá o motoboy entrega o seu produto. Ela não tem moto nos ativos, ela não presta serviço de transporte, ela não presta serviço de logística. O motoboy é que contrata a Log. O motoboy paga a Log para usar a utilização do aparelho. Tem outras plataformas também nessa área que fazem a mesma coisa. E ele usa o fundamento da Política Nacional de Mobilidade Urbana e o Marco Civil da Internet, que regula essas relações. Aí eu estava olhando outro dia e achei esse adesivo aqui. Olha que interessante isso aqui. Na Track and Field, seu presente de Natal chega mais rápido. A Log entrega para você. Aí eu falei, vai dar grupo econômico na Justiça do Trabalho. Eu pensei o Godinho fazendo aquele relatório no TST, dizendo que isso aqui é subordinação estrutural e que isso aqui é cadeia produtiva. E não é? Só acha que é? Aí, já temos um voto da relatora.
Aí vem a 99 táxi. Eu fiquei ouvindo as palestras que antecederam aqui a minha colocação, e eu quero que vocês me digam qual é a diferença entre a 99 e a Uber. Eu gostei de um termo que o Moro usou, a uberização. Agora, nesse país, a Zara é a rainha do trabalho escravo e a Uber é o demônio em pessoa. O grande projeto do maior milionário do mundo foi contratar 11 peruanos, bolivianos no Bom Retiro. Era o grande projeto da vida dele. Uma empresa de construção civil foi pega com trabalho escravo, a capa da revista Exame era a Zara da construção civil. Quer dizer, qual é a diferença que nós temos aqui? Qual é a diferença entre a Uber, a 99, Cabify? Qual é a diferença entre um táxi de frota? Quer falar de precarização? Vamos falar de táxi de frota. O cara acorda de manhã pagando R$170 para pegar um carro na frota. Vai no posto de gasolina, enche o tanque, mais 100. Ele sai de casa devendo 270. Mas tudo bem. A Justiça do Trabalho acha normal. Sempre foi assim, a teoria Gabrielão. Eu nasci assim, vivi assim, sempre foi assim, Gabriela. Agora, quando chega algo que tira da zona de conforto, que melhora a vida das pessoas, porque esses caras das frotas estão indo embora para o 99, para o Cabify, para o Uber, aí assusta. Aí eu vou para o binômio, empregado, 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 empregado. A Uber é a mesma coisa. É uma empresa de tecnologia, não tem veículos nos seus ativos, é como a 99, é como a Cabify, é como o Log. E o Airbnb é um hotel? Quer dizer, pessoa que pega apartamentos e fica vendendo, alugando no Airbnb é um hotel? Quer dizer, na verdade nós estamos diante de um modelo novo que a gente precisa parar de criar uma bruxa para levar para a fogueira. Nós estamos vivendo diante de um modelo novo que merece uma certa reflexão. A gente tem que começar a pensar como é que essa economia vai, nas nossas relações, onde ela vai entregar, quais são as precariedades que nós não vamos admitir. Isso, no meu modo de ver como estudioso do direito, é um poder regulatório do município, do Estado, da federação. Não é um aspecto processual. E aí eu encontrei essa foto que eu achei interessante, né? Essa é a teoria do empregado não é empregado. Você pega o gomo da mexerica, enfia no alho e fala, fica aí. Né? A foto diz, nem todo lugar onde você se encaixa serve para você. Então, a gente precisa começar a compreender a relação do trabalho como uma coisa mais móvel. Nós temos hoje 3% dos empregados do mundo e 80% das reclamações trabalhistas do mundo. Alguma coisa está errada. Esse modelo que está aí não funcionou. E eu acho engraçado que a gente critica tudo que vem de novo, dizendo, olha o modelo que está aí. Espera aí, o que vem de novo não fez esse modelo que está aí. Esse modelo que está aí não está funcionando. Não é normal você ter o número de processos que nós temos. Não é normal um juiz julgar 20 processos por dia. Não é normal o cara fazer 18 audiências por dia. Não é normal. Não é normal o TST ter o volume de processos que ele tem. Não é normal a gente ter o número de afastamentos de juízes e promotores por doenças de saúde que nós temos. Então, esse aí, é o cara para quem nós estamos fazendo a reforma. É para esse cara aí que nós, adultos que estamos nessa sala, temos que começar a pensar o que nós vamos entregar para ele. A minha geração perdeu. Eu falei isso para o meu filho outro dia chorando. A minha geração perdeu. Eu entreguei um país pior para ele do que o meu avô entregou para mim. Um país horroroso, que está aí na manchete do jornal e sendo ridicularizado pelo mundo inteiro. E aí, quando vem alguma coisa diferente, a gente quer tacar fogo na fogueira.
Eu acho que nós, operadores do direito, diante das novas tecnologias, diante do Watson que vem por aí, temos uma oportunidade de trazer para os serviços brasileiros e para o agronegócio brasileiro uma tecnologia avançadora, boa, para frente, regular essas relações. Eu sou contra a precariedade, sou contra o trabalho análogo ao escravo. Óbvio, todo mundo aqui nessa sala é contra. Isso a gente tem em comum e é óbvio. Agora, se a gente começar a ficar parado no tempo, tem muita gente na nossa frente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Solon, pelas saudáveis provocações que Vossa Excelência nos deixa nesta tarde. E, sem maiores delongas, eu passo para o segundo palestrante, doutor Bruno Alves Rodrigues, ele que é juiz do trabalho, titular da segunda vara de Divinópolis, mestre em filosofia do direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Terceira Região, biênio 2013-2015. Doutor Bruno, obrigado pela sua compreensão, mas ele trocará com o doutor Tiago Trung, advogado. Ele é advogado e mestre em Relações Internacionais, conselheiro da Fundação Israelita Albert Einstein, sócio de Trung e Lourenção Advogados. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, Bruno, pela substituição. Eu também, como o Dr. Solon, tenho um voo, preciso voltar para São Paulo ainda hoje. E, enfim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do Congresso Internacional Direito, Trabalho e Tecnologia pelo convite para participar deste painel. Em seguida, eu gostaria de cumprimentar os demais membros do painel, a desembargadora Maria Célia Alves Pinto, o juiz Bruno Alves Rodrigues, o procurador Rodrigo Lacerda Carelli, e dou um tchau para o Solon, que está indo para São Paulo agora. Eu gostaria também, para aqueles que não me conhecem, ou seja, todo mundo, eu gostaria também de me apresentar, né? Como o presidente da mesa falou, sou o Tiago Trung, sou bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela mesma universidade, com foco em Economia Política Internacional e Mercado de Trabalho. Sou sócio fundador do Trung Lourenção Advogados, em São Paulo. Sou auditor certificado da Social Accountability International, que é uma organização não governamental que estabelece padrões sociais baseados nas convenções da OIT. E, por fim, eu também sou conselheiro da Fundação Albert Einstein do setor de saúde. Bom, quando eu recebi o convite para tratar do tema Impactos dos aplicativos e plataformas sobre o trabalho humano, e em seguida eu vi os participantes que já haviam confirmado a presença, eu refleti muito sobre como eu poderia agregar valor ao painel e supus que o convite, que a minha chamada, tinha sido em razão da minha formação um pouco híbrida em Direito e Economia Política. Então, pensando na amplitude do tema, né, impactos dos aplicativos e plataformas sobre o trabalho humano, não tem a palavra direito no tema, embora tenha a palavra direito no Congresso, no nome do Congresso, eu optei por fazer uma apresentação que flerta com a economia, com a política, com a sociologia, para então oferecer algumas conclusões sobre os impactos das plataformas do trabalho humano. Para isso, eu desenhei uma apresentação que inicia com breves considerações sobre o espírito do nosso tempo, passa brevemente sobre o conceito da economia compartilhada, que tenho certeza que vários palestrantes já falaram para vocês. Então, eu trato dos impactos das plataformas sobre o trabalho humano e de qual seria o papel do direito do trabalho nessa situação. Bom, inicialmente eu gostaria de trazer algumas contribuições do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que faz um diagnóstico muito preciso, né? Ele fez um diagnóstico muito preciso em tempo real da sociedade em que a gente vive, né? De todas as mudanças que a sociedade sofreu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele cunhou o termo sociedade líquida, né? Que contrapõe
a solidez e a rigidez da sociedade da pré-Segunda Guerra Mundial e cuja principal característica é a volatilidade. A convicção de que apenas a mudança é permanente e a incerteza é a única certeza foram as palavras que o próprio Bauman usou numa entrevista a um jornal argentino no começo dos anos 2000. Então, nessa sociedade, no lugar de desejo de estabilidade, que refletia também na estrutura estatal, das relações familiares e também das relações de trabalho, agora surge, na pós-modernidade, o desejo pela liberdade individual, cada vez mais ampla e restrita. O desejo, em outras palavras, o desejo de uma vida estável passa cada vez mais a ser substituído pelo desejo de uma vida livre, que foi exatamente o que o Solon disse quando você fala de retenção. Para os millennials, por exemplo, eles entendem como prisão e não como um benefício. Na sociedade líquida, as relações são facilmente criadas e quebradas conforme a necessidade e oportunidade. Mesmo o conceito, por exemplo, de família, que antes era construído em torno do casamento sagrado, não é só desafiado pelo Instituto de Divórcio, mas também por figuras como união estável, famílias homossexuais, núcleos familiares poliafetivos, famílias monoparentais e a maternidade independente. Bom, sobre a efemeridade das relações, acredito que atire a primeira pedra aqui quem nunca usou ou se interessou, ou pelo menos teve curiosidade em usar o aplicativo Tinder, Happn e etc. Bom, nesse contexto de permanente reavaliação do presente, em que tudo é mutável e a gente precisa estar a todo momento aberto às possibilidades, verifica-se na geração pós-moderna uma diminuição da importância das hierarquias, das autoridades e das tradições. O questionamento dos professores, por exemplo, era algo impensável para os alunos da década de 50, assim como morar junto antes do casamento, fazer opções profissionais em desacordo com os anseios paternos e, enfim, por que não? Também era impensável você chegar para o seu chefe e dizer que você não vai fazer hora extra ou que você não vai exercer determinada função porque ela não está prevista no seu contrato de trabalho. Essa fluidez, ela permeia toda a nossa sociedade, inclusive é muito verificável na área política, em que novos personagens surgem e desaparecem no estalar dos dedos. Por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, o Macron na França, e mesmo o Dória em São Paulo eram figuras absolutamente apolíticas há 2 anos atrás e que alçaram os postos importantes que alçaram de repente. Enfim, resumindo, a gente pode dizer que as pessoas hoje se sentem mais livres para agir conforme seus desejos, o que não significa que elas sejam, de fato, mais felizes. O Bauman ele faz uma análise, ele simplesmente diagnostica a sociedade, ele não faz nenhum juízo de valor sobre ela. Ops, acho que eu... Bom, agora esse é o slide correto. Enfim, do questionamento da autoridade decorre a descentralização generalizada da sociedade. Essas relações fluidas e dinâmicas passam a substituir os comprometimentos de longo prazo. Na seara do trabalho, por exemplo, as estruturas hierarquizadas passam cada vez mais a ser substituídas por hubs, esses pontos de conexão entre vários atores que decidem horizontalmente trabalhar juntos em projetos específicos e por um prazo determinado. Também dessa fluidez das relações decorre que os indivíduos passam a exercer diversos papéis na sociedade. Hoje existe uma grande zona cinzenta. Como assim? Vejam, após a Revolução Industrial, uma ordem clara e definida surgiu. Os governos cuidavam dos bens comuns, as empresas prestavam serviços e forneciam produtos, e os indivíduos eram cidadãos, consumidores e trabalhadores. Era muito simples e muito claro. Hoje, essa ordem estanque definida sofre várias rupturas. Empresas saem da seara exclusivamente privada e passam não só a considerar o impacto público das suas atuações, como também a monetizar em cima desses impactos, com publicidade e discurso. Um exemplo claro por exemplo, a Uber, com a diminuição do tráfego urbano e com os aspectos ambientais positivos que decorrem da diminuição dos carros na rua, acabam monetizando e vendendo uma imagem uma imagem moderna.
enfim, não há definições claras de papéis na sociedade, só essa zona cinzenta, em que governo, empresa e indivíduo exercem papéis diferentes em cada momento da sociedade. Dessa necessidade de questionamento e da liberdade de escolha surge a necessidade por transparência. Em seus diferentes papéis, os indivíduos passam a demandar conhecimento sobre os produtos, sobre como os produtos são feitos, qual a corrente de valor e qual o seu papel. Quem é responsável pelo quê? No campo político, por exemplo, e essa é uma mudança muito importante na ciência política, a partir da segunda metade do século XX, a transparência ela passou a ser considerada como requisito fundamental da democracia. Não existe democracia sem transparência. Iniciativas como o projeto, não sei se vocês conhecem o projeto Serenata de Amor, que criou uma robô, na verdade, chamada Rosie, que devassa os gastos de desembolso dos congressistas para ver se eles estão de acordo ou não com as leis, mostram que essa necessidade de transparência não é só com relação às grandes questões, mas ela chega às minúcias. No âmbito das empresas, como o Solon também falou, a denúncia de utilização de trabalho escravo e danos ambientais ao longo da cadeia causam estragos no posicionamento estratégico e no acesso a mercados. E essa transparência, por que não pensar que ela também afeta o campo das relações individuais, né? Hoje, é praticamente padrão, sempre que a gente conhece uma nova pessoa, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, a gente vai checar as redes sociais, vai no Facebook, no Instagram, no Twitter, para ver quais são as posições e o que elas já deram de informação no futuro, para ver se a gente deve ou não se engajar num relacionamento com essas pessoas. No caso das plataformas, essa transparência, imagino eu, ela tem um especial impacto. Os serviços baseados em comunidade, que são basicamente todas essas plataformas das quais a gente está falando, eles partem do pressuposto de que absolutamente tudo é esclarecido desde o momento, desde o início da transação, e as pessoas querem saber exatamente o que vai acontecer depois. O preço máximo a ser cobrado pelo motorista, eles querem saber quais os eventuais problemas dos quartos ou dos apartamentos que eles vão alugar pelo Airbnb, eles querem saber a adequação dos produtos, a finalidade que eles anunciam, enfim, etc. Tudo precisa ser esclarecido desde o início. Essa descentralização acho que também tem um impacto, enfim, um impacto muito mais direto nas plataformas, porque hoje, com essa descentralização, todas as pessoas se sentem no direito, e, de fato, têm o direito de dar opinião sobre absolutamente tudo. E essas opiniões acabam sendo muito mais importantes para a decisão de consumo ou de serviço do que a publicidade direcionada ou porque apareceu na novela ou alguma coisa nesse sentido. Isso tem muito a ver com o que o Garcia Marques fala naquele livro Sociedade do Espetáculo, né, que hoje o papel do crítico, aquele bastião de sabedoria e conhecimento, está acabando. Então, ele usa esse argumento para dizer que a arte está descendo a ladeira abaixo, né, mas, enfim, essa é uma posição dele, não minha, pelo amor de Deus. Enfim. Todo esse contexto social foi para explicar um pouco o surgimento da economia compartilhada. O meu principal ponto aqui é dizer que a economia compartilhada ela é fruto de uma sociedade em transformação, onde a rigidez, hierarquia, estabilidade e confiança dão lugar à fluidez, horizontalidade, liberdade de ação e transparência. Não é a economia compartilhada que molda a sociedade. A sociedade existe e a economia compartilhada é uma resposta aos anseios que naturalmente existem na sociedade, tanto no campo político quanto econômico. Mas, enfim, eu sei que vocês já tiveram vários conceitos de economia compartilhada. Eu gostaria de compartilhar o meu conceito também, o que eu entendo por economia compartilhada. Para mim, a economia compartilhada encerra basicamente o conceito de que não é necessário possuir para usufruir, em um contexto de escassez de recursos e com forte ancoragem no conceito de desenvolvimento sustentável, como definido na década de 80 pelo relatório Brundtland. Nesse sentido, né, o que eu encaixaria dentro dessa economia compartilhada? Quais seriam essas três vertentes?
seria o primeiro mercado de redistribuição, que se destina a fazer circular os bens de um lugar onde ele não é mais necessário para outro onde ele é necessário. Exemplo desse tipo de mercado são justamente o Mercado Livre, a OLX, e, por que não, sendo mais tradicional, os sebos, os brechós, sempre numa cultura de segunda mão. Existe uma segunda vertente, que é a atuação colaborativa, baseada no compartilhamento de recursos, como dinheiro, habilidades e tempo para geração de valor. Como exemplo, eu cito esses coworkings e as aceleradoras de startups, em que várias empresas estão no mesmo lugar e elas acabam aproveitando as sinergias que existem entre si para adicionar um valor sem necessariamente receberem diretamente por aquele serviço. E, por fim, a economia compartilhada, ela tem ela afeta o sistema de produtos e serviços, né? Essa alteração do paradigma de que você consome o benefício e não o produto acaba alterando a forma como a gente lida com a economia. Exemplo, claro, Uber, Airbnb, o Easy Casa, o Dog Hero e todos esses serviços que conectam alguém a alguma outra pessoa. Isso não ocorre só nessa economia nova, né, como a gente costuma pensar. Se vocês olharem para a Rolls-Royce, por exemplo, que é uma das principais fornecedoras de motor para aeronave, elas hoje não vendem, a Rolls-Royce hoje não vende mais motor para aeronave, ela vende horas de uso. Então, isso acaba fazendo com que o próprio design do produto dela seja agora focado na duração e não mais na constante reposição. Então, isso tem impactos também em outras áreas da economia. Enfim, como o assunto é plataforma, eu vou, então, me focar exatamente nessa plataforma e explicar um pouco, explicar o que vocês já devem saber, na verdade, mas vamos só repassar o que é a plataforma, né? Absolutamente todas as plataformas seguem esse modelo. Elas atuam, na verdade, como conectores entre a oferta e a demanda. Por essa conexão, normalmente, a oferta, aqui pode ser o motorista de táxi da 99 Táxi, o motorista de caminhão da Truckpad, o motorista de carro da Uber, o cuidador de cachorro da Dog Hero, pode ser o fornecedor de casa ou quarto da Airbnb. Essas pessoas pagam uma corretagem pelo uso da plataforma e pela introdução, pela apresentação com a oferta. A demanda, por outro lado, ela tem acesso, enfim, a oferta, claro, tem o benefício do acesso rápido ao mercado desejado, ao passo que a demanda, que somos nós, consumidores, tem acesso rápido ao serviço desejado e não é simplesmente um acesso gratuito. Claro que ninguém desembolsa para pagar esses serviços, mas quando a gente coloca a nossa avaliação para o motorista, quando coloca a nossa avaliação para o hóspede, para o anfitrião, quando coloca a avaliação para o taxista, a gente acaba aprimorando a comunidade e criando o fundo de comércio, que é onde está o verdadeiro valor dessas empresas, né? Basicamente todas as plataformas das quais eu estou tratando, pelo menos, elas seguem esse modelo. Então, partindo desse modelo de plataformas, o que eu entendo de plataformas agora, enfim, depois desse introito gigantesco, eu falo quais são os impactos dessas plataformas no trabalho humano. Eu acho que existem... Obrigado. Basicamente, são dois... Eu tentei dividir em duas partes, né, quais são os impactos para o mercado de trabalho e quais são os impactos para as relações de trabalho. E aqui, então, estou falando do mercado de trabalho. Inicialmente, eu imagino que as plataformas substituiriam todos os intermediários entre produtor e consumidor final, garantindo regras claras e gerindo a comunidade de usuários. Sempre, imagino, eu espero, é o que eu desejo, que aumente a margem dos produtores e diminua o custo para os consumidores. A representação, o impacto no mercado de trabalho, por exemplo, a representação comercial é a típica profissão que está em risco, que é posta em risco pelas plataformas. Novas oportunidades de trabalho surgem, já que indivíduos podem ofertar seus serviços e produtos a um amplo mercado e com baixo custo. E eu gosto muito de pensar nessa ideia de uma pax econômica, sob a qual sempre haverá meio para a subsistência. Eu ressalto aqui que eu não tenho uma visão utópica disso. Quando eu digo subsistência, eu acho que todo mundo vai ser capaz de conseguir
meios para viver de maneira modesta, não para enriquecer. Mas eu gosto dessa ideia de pax econômica, que se você em algum momento é dispensado, você no dia seguinte você pode trabalhar em com qualquer uma dessas plataformas. Bom, enfim, eu preciso acelerar um pouquinho. Eu não prevejo o fim do vínculo empregatício em razão das plataformas. Eu acho que sempre haverá ramos econômicos que dependem da estrutura hierárquica clássica. Eu gosto de lembrar que a economia compartilhada não é a economia, mas é uma parte da economia, e essa parte tradicional da economia ela continua existindo. E eu acho também que vai haver um desenvolvimento de nichos de mercado cada vez mais especializados, estimulados pela facilidade de conexão entre os interessados, produtores e consumidores. Aqui, já terminando, os impactos nas relações de trabalho. Eu acho que vai haver um crescimento da importância dos trabalhos criativos de entretenimento e liderança, porque as tarefas técnicas vão acabar sendo desempenhadas por robôs dotados de inteligência artificial, como já disse o Solon com relação ao Watson, então, portanto, juristas, cuidado. Eu acho que vai haver uma descentralização das tomadas de decisões em estruturas cada vez mais fluidas e adaptáveis às necessidades de cada projeto, como sugere a holocracia. Quem não conhece o conceito de holocracia, dá uma notada, dá um Google depois, é um conceito muito interessante. Vai haver uma preferência por uma gestão baseada em coordenação, em detrimento da gestão baseada em ordens. Os millennials eles não querem se sentir oprimidos, eles querem ser gerenciados, e, com isso, vem uma mudança no perfil dos líderes. Saem as características tradicionalmente tidas como líderes, como a resiliência, a incisividade, a síndrome do super-herói, e entram características como flexibilidade, paciência, intuição e cooperação. E, por fim, eu imagino que haverá um crescimento de demanda por jornadas flexíveis que permitam o desempenho de diversos papéis assumidos pelos indivíduos na sociedade. Por fim, agora entrando na parte do direito, que, na verdade, é o meu último slide, eu queria só, então, trazer o que eu gostaria que vocês levassem para casa, né, quais são as reflexões. Eu acho que, inicialmente, é primordial que a gente defenda, de fato, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, porque isso eu achei muito interessante. Ambos estão inseridos no mesmo inciso 4º do artigo 1º da Constituição. Estando no mesmo artigo, no mesmo inciso, pode dar a entender que eles estão no mesmo patamar, então precisa haver uma ponderação muito cuidadosa entre valores sociais e liberdade e autonomia, né? Livre iniciativa. Com um viés mais prático, eu gostaria de sugerir que a Justiça do Trabalho e nós, operadores, a gente seja capaz de compreender essa nova realidade para evitar propostas e respostas padrões a situações fáticas que são distintas, e que a gente consiga, de fato, separar as claras situações de fraude, em que, de fato, existem todos os elementos do vínculo empregatício, daquelas de modelos de negócios novos que surgem para atender demandas específicas da sociedade. E, por fim, eu gostaria que todos nós adotássemos como premissa de que não existe consenso hoje sobre qual a melhor relação de trabalho. A escolha pelo emprego fixo, com sua estabilidade, benefícios corporativos e rigidez, é tão válida quanto aquela pelo serviço autônomo, mais fluido e adaptável às necessidades individuais, embora seja muito instável. Enfim, essas eram as considerações que eu tinha para fazer. Espero não tê-los cansado muito e não ter extrapolado o meu tempo, que, na verdade, eu sei que eu já extrapolei um pouco. E termino com um agradecimento à atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago Trung, que deixou excelentes reflexões aqui no âmbito do nosso congresso. Parabéns. E peço à diretora de eventos da MAT, doutor Raquel Raso, para lhe entregar uma lembrança em nome da MAT Minas. E sem maiores delongas, convido agora o doutor Bruno Alves Rodrigues, que gentilmente cedeu seu espaço para o doutor Tiago falar antes dele. E agora ouviremos, então, o doutor Bruno Alves Rodrigues, que é juiz do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis, mestre em Filosofia do Direito pela UFMG, ex-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, biênio 2013-2015. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, o doutor Adriano Cardoso, a doutora Raquel,
doutor Tiago e doutor Solon, que não puderam aguardar em função do horário do voo. Um abraço especial à colega Gileta Maria Cecília, ao doutor Rodrigo Carelli. Enquanto integrante da comissão científica, eu também tenho que despender pelo menos alguns minutos para fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles dirigido ao presidente Fabrício e ao presidente Marco. Eu já tive a oportunidade de comentar com ele, tive experiência associativa, presidi a nossa associação, e, enquanto dirigente associativo, eu vi que nós podemos encarar cada desafio de duas maneiras, doutor Marco. Ou encaramos ele com receio, com medo do insucesso de alguma empreitada, ou encaramos ele como uma oportunidade. Nós nos reunimos no gabinete do desembargador José Eduardo. O senhor ouviu atentamente a nossa sugestão desse evento por mais de 30 minutos, e, ao término da fala, diferentemente de uma outra estimada entidade que não pôde atender para contemplar o evento, falou: não, esse evento não vai ser assim. Esse evento vai ser muito maior. E assim está sendo, superando a expectativa que qualquer um de nós poderia ter. Então, agradeço à AMAT, ao ABMG, à Escola Judicial, um agradecimento especial à minha amiga Carol e ao amigo Zé Eduardo. Já estou cometendo o equívoco de nominar, né, Cássia? Mas todos os demais integrantes da diretoria da AMAT, das demais entidades parceiras e da UFMG, sintam-se cumprimentados com essa fala. Eu, a exemplo de todos os palestrantes, obviamente, preparei um PowerPoint, fazendo uso da tecnologia, mas a excelência do Congresso nos faz alterar completamente a dinâmica que nós havíamos programado. Então, eu vou trocar, pelo menos para metade da minha fala, os 22 papers preparados por 2 linhas de uma notícia. Vou pedir para a Carol colocar na tela. Latrocínio cresce 80% no Rio de Janeiro, com 6 mortes em 60 dias. Uber é alvo. O que é que representa, e o doutor Tiago nos tratou disso, ou o doutor Solon também nos tratou disso, essa mera troca empregado, não empregado, empregado, não empregado? O que é que representa essa suposta antinomia entre o desejo de uma vida estável e o desejo de uma vida livre? É outra expressão que nós tratamos aqui. Eu vou falar para os senhores o que representa para mim. Fui na terra do Dr. Moro, semana passada, e comprei um carro usado blindado. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O aumento foi de 80% de latrocínio no Rio. Em São Paulo, a estatística de janeiro, o aumento foi de 44%. O aumento de roubo em Belo Horizonte dobrou nos últimos 4 anos. O que isso tem a ver com o aumento do nosso desemprego para 13,6%? Vivenciamos, há pouco tempo atrás, desemprego da região metropolitana de Belo Horizonte a 4,5%. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu sou orientando da Daniela, e ela é marxiana, não é marxista, e eu falo com ela: eu não sou marxiano. E quem, às vezes, não é muito afeito à sociologia, à filosofia, já associa a figura de Marx a uma bandeira vermelha, a um machado, a um martelo. E eu falo com a Daniela o seguinte: Daniela, romântico era o Marx.
Romântico era o Marx porque ele achava que a culminância dessa diferença entre capital e trabalho terminaria com a extinção da própria classe proletariada em função da ausência de funcionalidade desse sistema. A sua visão é romântica. O fim está aqui e está agora. Não é só a classe trabalhadora. A comunidade fale. Quando nós pegamos o cidadão e sobrepomos o conceito, que é adjacente, de mero consumidor, a sua essência e a sua condição axiológica de detentor de valor trabalho, esse elemento que é de justiça distributiva, esse elemento que é o elemento de enlace dos valores de igualdade e liberdade, que liberdade que é essa? Liberdade do desesperado, que é esse que está saindo aqui agora, matando um outro desesperado. E esse outro desesperado, ele foi livre, está lá. A família dele, porque não recolhia previdência, vai viver de quê? Tomemos muito cuidado com esse mundo de progressiva individualidade que nós estamos fomentando. Esse ensimesmamento de rede social não pode contaminar e nos dissociar na vida real. Nós vivemos na vida real. É na vida real que puxam a arma e apontam na sua cabeça em um carro. Não quero, gente. Fui realmente um pouco tomado da emoção, não quero chocar ninguém com a fala, mas essa é a realidade que vivemos no Brasil hoje. E é essa a realidade que está sendo instrumentalizada em função de grandes corporações. Como que eu vou imaginar que eu sou o detentor dos meios de produção, financiei um carro? A empresa gestora do aplicativo tem um patrimônio de 200 bilhões de reais. Quem que é o detentor do meio de produção? Quem que precifica o serviço alheio? Quem que determina a forma de contactar esse trabalho? Quem que efetivamente faz a capitalização dessa mais-valia? Isso é serviço colaborativo? Colaborando para quem? Eu consigo ter ingerência nas determinantes desse algoritmo? É muito simples e é secular. O direito do trabalho nunca se mostrou tão atual, tão necessário. E esse debate niilista, esse debate de suposta retirada de amarras do Estado, Estado mínimo, o professor e desembargador, presidente do Colégio Brecor, já falou, Estado menor do que esse nós já temos hoje. Nós temos que fazer uma repactuação social. E, com certeza, essa repactuação tem que mexer no alicerce que está equivocado, e não esse que está pautado em Brasília. Também já foi falado aqui, essa mesma legislação trabalhista foi para o presidente Antônio Fabrício. Essa mesma legislação trabalhista foi aplicada no momento de pujança econômica. É ela a culpada por esse problema que nós estamos atravessando agora? E é derrocando efetivamente a imperatividade dessas normas que nós vamos conseguir algum êxito de promoção social? Esse mesmo debate de liberdade é o mesmo debate que sustenta o PLC 38, que semana que vem retoma a Câmara dos Deputados. Perdão, ao Senado Federal. Quais são as premissas? Enxugo toda a porosidade de tempo do trabalho, acabo com horas em itinerário, faço trabalho intermitente,
intervalos entre as jornadas não são mais imperativos. Faço a regulamentação do teletrabalho e excluo ele do limite de duração de jornada. Então, a tecnologia ela só serve para isso. Ou seja, a tecnologia, isso também já foi falado muito nesse congresso, ela, em si, não tem opção ou viés. O ser humano é que adota disso. Eu poderia fazer a leitura da realidade como ela é. Como que a realidade é? Poxa, outro dia teve a regulamentação do setor de transportes. Já não consegui mais tampar os olhos para a realidade que eu tenho um sistema de geolocalização, que o motorista ele é mais controlado que aquele que está no chão de fábrica. Aí, agora, para o teletrabalho, eu vou retroceder ao debate que já foi superado ali atrás? O Geraldo, eu não consigo saber o tempo que ele está conectado e logado no PJE? A produção efetivamente feita por ele, que horas que ele produziu e que horas que ele parou de produzir? A opção é do legislador, é do nosso representante legal, de instrumentalizar a tecnologia para desvalorizar o elemento e o valor trabalho. E isso não pode, e eu acho que esse é o mote principal desse congresso, esse foi o mote que nos levou a fazer a obra coletiva. Nós não podemos ficar inertes a esse novo e insustentável e movediço alicerce comunitário, porque ele se rompe, e isso vai voltar para o início da minha fala. Nem na seara legislativa, temos que exercer, sim, a resistência, ocupar os espaços e denunciar o desmonte, e nem na esfera jurisdicional. É papel nosso, sim, de todos os atores judiciais, Ministério Público, Judiciário, Advocacia, fazer uma leitura da realidade como ela é, e não como formalmente ela é dita. Se eu exploro uma plataforma de geolocalização, que eu cobre pelo meu serviço, e não que eu retire percentual do serviço alheio. Senão, não tem artificialismo que caiba nisso. Com essas palavras, gente, eu, mais uma vez, agradeço, deixo esses pontos para reflexão. Tenho certeza que o Rodrigo e a Cecília vão acrescer na parte científica, que às vezes a minha foi mais emotiva, em muito mais do que foi aqui pontuado. Agradeço mais uma vez a organização do evento e a atenção de todos. Muito obrigado, gente. Doutor Bruno, muito obrigado pelas suas profundas reflexões que nos deixou, abrilhantando ainda mais este congresso, e peço à doutora Raquel para lhe entregar uma lembrança da nossa associação, com muito carinho para Vossa Excelência. E agora ouviremos a doutora Maria Cecília Alves Pinto, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, doutora pela Universidade Pablo de Olavide. Boa tarde a todos. Cumprimento aos colegas da mesa, na pessoa do presidente Adriano Cardoso, e, na pessoa dele, agradeço o convite, o honroso convite que me foi feito para participar desse evento, cuja importância é inegável pelo teor das palestras e esclarecimento que a gente está levando para casa a partir dos debates aqui propiciados. Eu quero, inicialmente, ressaltar que o desenvolvimento tecnológico sempre impactou o mundo do trabalho, havendo inúmeras profissões que foram extintas ou postos de trabalhos que foram reduzidos em função desse desenvolvimento. Como profissões que sumiram, a gente ouve falar no acendedor de lampiões, que não é da minha época, o quebrador de gelo, quando não tinha geladeira, e ele tinha que quebrar gelo para manter conservado o alimento das pessoas mais ricas, os arquivistas, os datilógrafos. Como exemplo de atividade cujos postos de trabalho foram reduzidos de uma forma absurda, nós podemos citar a área bancária. O que os bancos fizeram? Transferiram para os clientes
praticamente mais de metade da atividade, pelo uso de computadores pessoais, dos celulares e dos caixas automáticos. E, com isso, de 500 mil bancários, que foi falado ontem pelo doutor Antônio Fabrício, hoje remanescem praticamente metade desse quantitativo de profissionais. As indústrias automobilísticas, elas externalizaram a fabricação de peças. Hoje, a indústria ela não é uma indústria automobilística, ela é uma empresa montadora de veículos. E as pessoas que trabalhavam nas linhas de montagem estão sendo gradualmente substituídas por sofisticados robôs. Robôs inteligentes que fazem com mais acerto do que a pessoa. Essas plataformas eletrônicas de transporte também são exemplo de como a tecnologia do conhecimento impacta o trabalho, reduzindo o espaço de atuação dos taxistas, por exemplo, e arrebanhando milhares de trabalhadores que passam a atuar como motoristas em veículos próprios, sem garantia trabalhista e sem qualquer proteção social. E o ser humano, nesse contexto, ele se torna cada vez mais desnecessário nos processos produtivos, sendo, ora, alijado do trabalho e, consequentemente, do acesso ao salário e da inserção social que é por ele propiciada, passando a engrossar as estatísticas do desemprego, e, em outro viés, submetido a trabalhos informais e precarizados, passando a assumir o risco da atividade econômica, como ocorre com as plataformas de transporte, de que são exemplo Uber, Cabify e 99. Esses podem ser colocados no mesmo plano. Essas considerações são necessárias para demonstrar que a evolução tecnológica tem servido para uma maior concentração de renda nas mãos de poucos, contribuindo para criar processos cada vez mais perversos de exploração do trabalho humano, em condições ditas flexíveis. Flexibilidade é sinônimo de precariedade, é precarização do trabalho e das condições de trabalho. Segundo Márcio Pockmann, que é professor de economia da Unicamp, não há mais razão para se trabalhar hoje 8 horas por dia, 5 ou 6 dias na semana. Segundo esse renomado professor, após analisar o ganho de produtividade das últimas 3 décadas, proporcionado exatamente pelo desenvolvimento da tecnologia, seria viável o trabalho 4 horas por dia em 3 dias na semana. E o trabalhador teria mais tempo para a vida em família e na sociedade. Esse seria a forma de a revolução tecnológica estender os seus benefícios para todos os seres humanos. É o que o Bruno falou, é repensar essa comunidade, repensar essa sociedade para a inclusão de todos, mas uma inclusão igualitária. Liberdade sem igualdade é o mesmo que nada. E essas pessoas, então, dedicariam mais tempo à vida em família e na sociedade. Nós não podemos nos esquecer que o ser humano é um ser corporal. E, como ser corporal, ele é dotado de necessidades de ordem material e imaterial, que são supridas por meio do trabalho e do acesso ao ganho que decorre desse trabalho. E o que se vê no momento com as modernas tecnologias é exatamente o contrário, como se exemplifica pelas plataformas digitais que oferecem o transporte de passageiros. Segundo os representantes dessas empresas, como nós vimos aqui as 2 primeiras palestras desse quadro, o objeto dessas empresas não seria o transporte, mas a mera concepção e gestão de plataformas eletrônicas, com o objetivo de aproximação entre cliente e transportador. Tais plataformas estariam usando o sistema peer-to-peer, que tem o símbolo P2P, consistente na arquitetura de rede de computadores, em que cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor. Estiveram no meu gabinete, porque havia um processo do Uber para ser julgado na primeira turma, e ali as advogadas, tão competentes como raras vezes eu vi, usaram a expressão peer-to-peer para fazer comparação com entrepostos ou portos comerciais, cabendo a Uber a aproximação dos interessados numa transação comercial. Não falaram no peer-to-peer, P2P, que é o que aparece na concepção da Uber. Ouvida-se, no entanto,
que, em um dos pontos, pier ou portos, os piers, a oferta é da força de trabalho, envolvendo, mais das vezes, uma pessoa física. Por isso é que plataforma de transporte de passageiro não pode ser comparada com o Airbnb, não pode ser comparada com o Amazon.com. Ali é um produto ofertado para um consumidor, ou de serviço ou de produto, enquanto que, na plataforma de transporte, coloca-se o trabalho humano com os meios por ele trazidos para executar esse trabalho em prol de uma outra pessoa. E o trabalho humano no Brasil tem proteção especial por meio do direito do trabalho. Então, nós que trabalhamos com o direito do trabalho, temos que estar atentos para não cedermos à linguajar embolada e cheia de termos americanos, como se a realidade tivesse se transformado e nós estivéssemos alheios a essa transformação. O direito do trabalho ele é apresentado por Wilson Ramos Filho como o direito capitalista do trabalho. Ele tem, inclusive, uma obra com esse nome. Por que o direito do trabalho é o direito capitalista do trabalho? Porque ele se presta a regular as relações de trabalho estabelecidas no sistema capitalista, permitindo a exploração da força de trabalho que não é integralmente remunerada. Porque o lucro e o proveito econômico, que Marx chamava de mais-valia, foi o conceito que o Bruno colocou, é apropriada pelo dono dos meios de produção. Ela não é compartilhada com os trabalhadores. Então, o direito do trabalho permite e legaliza, sob patamares civilizatórios mínimos, a exploração do trabalho humano pelo empregador, que detém os meios de produção. Agora, no momento em que a gente está vivendo, esses patamares civilizatórios mínimos estão incomodando. Então, aí fala-se em flexibilização do direito do trabalho, que atrapalha o desenvolvimento das empresas. Leia-se, maior apropriação de lucros possível. E que se danem os trabalhadores. Eles são pessoas que têm que ser alijadas mesmo do processo. Quanto menos ganhar, melhor, porque aí você cria uma massa de reserva de mão de obra mesmo para poder suprir os vagos deixados por ele. Adoeceu, bota para fora. Adoeceu, bota para fora, chama outro saudável. E assim você vai adoecendo gerações e gerações de trabalhadores. E isso não é problema para esses empregadores que não têm a responsabilidade social. Então, para a gente aqui, a relação de emprego ela é espécie da relação de trabalho, na qual há imputação de deveres e atribuição de direito a ambas as partes. E os requisitos da relação de emprego, a gente sabe muito bem quais são. Pessoalidade, serviço de natureza não eventual, trabalho oneroso, remunerado pelo empregador, e a subordinação jurídica do empregado ao empregador. Há trabalhadores que não são empregados, porque a lei fala que eles não são empregados. Os empregados públicos, os servidores públicos, por exemplo, estão sob uma regência especial que afasta esses trabalhadores do rol de pessoas que são regidas pela CLT e pela legislação trabalhista. Os estagiários não são empregados, os trabalhadores cooperados não são empregados. Por quê? Porque tem uma lei de regência própria para esses profissionais. E, como afirmou o professor João Lages, que está aqui, eu disse a ele que o citaria, na palestra de abertura desses eventos, os contratos são o que são, e não o que os contratantes dizem que são. Eu fiquei assim maravilhada com a perfeição da linguagem para exprimir o que a gente tem que ver. Os contratos são o que são. Contrato de emprego é contrato de emprego. Pouco importa que digam que ele é prestado num sistema de economia colaborativa. Pouco importa que a Uber diga que quem contrata o serviço dela é o motorista. Isso, para a gente, não vai passar. Por quê? Porque nós temos o princípio do contrato-realidade. Cabe ao jurista mergulhar na realidade e, se já tivesse judicializada a questão, na prova dos autos, para extrair esses requisitos que eu enumerei e qualificar uma determinada relação de trabalho como relação de emprego ou não. E, se ela for de emprego, atribuir ao trabalhador todos os direitos que a legislação trabalhista confere a ele. Eu acredito que o requisito da não eventualidade vai ser importante para que nós identifiquemos a relação de emprego. E, com base
com base na teoria dos fins da empresa e da fixação jurídica, essa relevância, porque alguns apostam na teoria da descontinuidade, mas a CLT não falou que o trabalho para ser emprego teria que ser contínuo. Ela falou em trabalho de natureza não eventual. O trabalhador eventual, para a gente poder fixar bem, um exemplo desse trabalhador eventual são os avulsos, nos portos, né, que é intermediada a prestação de serviço pela entidade sindical ou por um órgão gestor, porque eles não se fixam a um determinado tomador de serviço. Eles prestam serviços, mas existe um marco regulatório. Eles têm praticamente todos os direitos do trabalhador empregado, só que essa gestão é feita pelo sindicato ou pelo órgão. Quem toma o serviço já paga, embutido no preço, férias, 13º salário e outras parcelas que estão nessa lei. Então, para a determinação do que é o trabalho não eventual, vamos observar a teoria dos fins da empresa e a teoria da fixação jurídica. E isso tem que ser observado em se tratando de plataforma de transporte e em qualquer outra atividade em que tentam ocultar a relação de emprego, como é a pejotização, por exemplo, como é a terceirização em atividade fim, até que venha uma outra lei para mudar a CLT e as leis que estão vigendo no momento. E o capital, o poder econômico, ele não para, ele é criativo. Nós temos novas ferramentas ou métodos de gestão que tentam também dificultar a apreensão do fenômeno que é a relação de trabalho. O direito do trabalho passou a ser visto como distorção por causa desses patamares civilizatórios e passou-se a falar na flexibilização do direito do trabalho com um mote ideológico de criação de novos empregos e de sobrevivência das empresas, quando a gente sabe que não é bem isso, né? E esses métodos de gestão, eles são reterritorialização empresarial, a desterritorialização empresarial e o fenômeno da deslocalização. Eu vou me fixar no fenômeno da desterritorialização, que pode ser total ou parcial, e implica a transferência de toda a empresa para outra região ou de apenas parte dela, respectivamente, sendo utilizado também para referir-se à retirada do trabalho de dentro do ambiente empresarial, o qual passa a ser executado em outros espaços, que pode ser dentro da empresa terceirizada, no domicílio do empregado ou até mesmo nas ruas, como ocorre com essas plataformas de transporte, que o serviço é executado nas ruas, em que a empresa terceiriza o risco, quer dizer, ela afasta a premissa do artigo 2º, que o empregador tem que arcar com o risco da sua atividade econômica, ela passa isso para o trabalhador e ainda tenta ocultar o vínculo de emprego, criando uma série de expressões que são de difícil apreensão num determinado momento. E aí nós temos que voltar para o direito do trabalho, para os nossos princípios, para tentar definir o que é o contrato. E ele é o que é, e não o que dizem que ele é. Então, temos sempre que ter isso em mente. O que é esse contrato? Quais são os princípios? Quais são os requisitos? E, identificados aqueles requisitos, dizer que ele é uma relação de emprego e atribuir ao trabalhador os direitos que decorrem. Dr. Renaud, que é um colega de turma muito querido, ele cunhou a expressão, ou ele usou essa expressão, do empregador nuvem. É uma expressão para identificar o empregador que se apresenta no espaço virtual, dificultando a identificação daquela pessoa em prol de quem o labor é despendido. Tem momentos em que o trabalhador trabalha, não sabe para quem. Até mesmo para judicializar uma ação trabalhista, ele tem dificuldade de identificar o empregador. Quem é o meu empregador? Nos terceirizados, a gente vê muito isso, às vezes, o fenômeno do que é chamado também de quarteirização. Contra quem eu ajuizo essa demanda? Porque as manobras são tão grandes que chega um momento em que é difícil identificar. Outra questão também é que essa situação de desemprego, de exclusão do trabalhador, ela é dificultada a luta e a transformação por causa do social conformismo que é imposto ao trabalhador, colocado em situação de desemprego e em uma situação de precariedade. A pessoa que não tem dinheiro, que não tem acesso aos bens de que ele precisa para sobreviver, ele fica alijado de todo o processo
de luta, mas a gente não pode deixar que isso ocorra. É preciso combater esse social conformismo, cabendo ao trabalhador envolver-se em processos de luta antagônica em face do modelo dominante, de forma a garantir a manutenção dos direitos já conquistados, buscando implementar outros para a melhoria da sua condição social, no sentido de assegurar o acesso aos bens imprescindíveis para a sua sobrevivência digna, sejam eles de ordem material ou imaterial. Essa luta, é importante enfatizar, demanda apropriação de linguajar adequado, definição dos fins a serem alcançados, com uma agenda propositiva, e deve ser desenvolvida em rede com os diversos coletivos vitimizados e excluídos pelo sistema dominante, de forma pacífica. Não estou querendo fazer crítica aos movimentos que ocorreram agora recentemente. Na verdade, há forte suspeita, inclusive, de infiltração de pessoas para queimarem prédios, para fazerem as depredações, para que o movimento sindical seja culpabilizado, para que os trabalhadores sejam, mais uma vez, desacreditados. Olha, são um grupo de baderneiros. E é assim que a grande mídia está desenvolvendo. Então, é por isso que precisa de municiar de linguagem, da mesma forma que o poder econômico criou uma linguagem própria para poder apresentar um modelo como novo, como inovador, como sendo a solução de todos os problemas, a saída do atraso em que nós supostamente nos encontraríamos, é preciso que também os trabalhadores sejam municiados de linguagem. E isso quem vai fazer? Somos nós. Somos nós que temos acesso a estudo, nós que temos condição de escrever texto, nós que temos condição de participar de movimentos para colocar linguagem na boca dos trabalhadores, para colocar linguagem nesses movimentos. E eu penso que é preciso problematizar a concepção tradicional dos direitos humanos, que é uma bandeira de luta muito interessante. Os direitos humanos não pode mais ser concebido, ter como conteúdo básico o direito a ter direitos, deixando de ressaltar a importância dos bens que a norma jurídica deve assegurar, bem como as condições materiais para a exigência e prática dos direitos humanos, e também das lutas sociais que devem ser empreendidas para a garantia do acesso igualitário aos bens que viabilizam uma vida digna. Seguindo essa linha crítica de pensamento, o filósofo espanhol Joaquim Herrera Flores propõe outra definição para os direitos humanos, que implica, inclusive, na necessidade constante de sua fundamentação. Para ele, direitos humanos são mais que direitos propriamente ditos, são processos, ou seja, o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos põem em prática para poder acessar os bens necessários para viver. Então, na verdade, são processos de luta. E isso são os trabalhadores, é o público GLS, somos nós, mulheres, discriminadas o tempo todo. Mesmo quem está numa posição que conseguiu galgar algum posto, a discriminação ela é no nosso dia a dia. É o dever de cuidado que nos é imposto. Então, todos esses coletivos que são discriminados, que são vitimizados, têm que se unir na luta em prol da igualdade para todos, para todos. Trabalhador unido com o público GLS, mulher unida, os negros unidos, quer dizer, é contra todo tipo de discriminação. Agora, isso pode parecer uma utopia. Joaquim Herrera Flores fala, não, foram os utópicos que fizeram as grandes transformações. Hoje a mulher vota porque algum dia se reuniram para lutar por isso. Hoje trabalha-se 8 horas por dia porque algum dia os trabalhadores lutaram por isso. Já houve época de trabalhar 12, 13, 14, 15 horas. Então, nós não precisamos nos preocupar. Isso é uma utopia. Vamos trabalhar, então, com o conceito de utopia, que é uma visão crítica da utopia. É um outro lugar. É a construção de um outro espaço onde nós todos possamos ser incluídos. Um mundo em que caibamos todos, e em que caibamos com igualdade, com liberdade e com direito de acessar. Vários países já falam em renda mínima de cidadania. Quer dizer, é renda mínima. Cada pessoa nasceu, tem que ter um pacote básico para sobreviver. É sonho? É utopia? Não sei. Eu sei que a gente tem que lutar por um país mais igualitário e para que os direitos sejam
sejam respeitados. E eu penso que a justiça do trabalho é ainda uma trincheira nessa luta dos trabalhadores. Né? Quando são descumpridos os direitos dos trabalhadores, é na justiça do trabalho que eles têm como referência para buscar o cumprimento desses direitos. Era isso que eu tinha a trazer. Agradeço a todos. Muito obrigada. Parabéns, desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, pela forma que foi aplaudida. Vossa Excelência sentiu o tanto que foi apreciada a sua fala, sobretudo com muita clareza. Agora ouviremos o doutor Rodrigo de Lacerda Carelli, não, sem antes pedir para a doutora Raquel entregar gentilmente uma lembrança da AMAT, OAB-MG, para a doutora Maria Cecília. E agora... Olha, uma bateria, esse carregador de celular. Tá certo. E como última palestra deste painel, ouviremos o doutor Rodrigo de Lacerda Carelli, ele que é procurador do trabalho, mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Humanas, professor de Direito do Trabalho e professor do Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado. Deixa eu colocar meu horário aqui. Primeiramente, fora reforma trabalhista. Ouvindo aqui a desembargadora Maria Cecília brilhantemente falar, eu lembrei de um texto que recentemente eu li que dizia que a nossa resistência ela não é algo que nós possamos decidir, porque tudo que foi conquistado por pessoas que vieram antes de nós. Nós não temos o direito de abrir mão do que foi conquistado. Do que foi conquistado com o suor e sangue e lágrimas de outras pessoas. Nós não podemos abrir mão. Eu agradeço a possibilidade de conversar com vocês aqui. Achei providencial esse seminário, porque nós estamos vivendo justamente nesse momento de resistência, esse momento de defesa contra ataques, e agora nos vem a propor um seminário em que nós podemos, aquele time que só está sendo atacado, nós estamos agora fazendo um contra-ataque. Nós vamos respirar um pouco pelo contra-ataque. E esse seminário, ele representa esse contra-ataque. Se estão nos atacando, dizendo que nós não servimos para nada, nós somos os males, nós vamos dizer, não, nós vamos abranger mais pessoas para que mais pessoas sejam protegidas. Para isso, e o seminário diz Direito, Trabalho e Tecnologia, e eu achei excepcional não somente o tema, mas a união desses três, porque eles estão intrinsecamente imbricados. Nós temos que compreender o que um liga com o outro, qual a ligação de um com o outro. Mais cedo, o professor Antônio Álvares chegou aqui e falou para a gente o que era a técnica. A técnica como a atuação do homem sobre a natureza humana, essa transformação do homem na natureza. Aí eu fico pensando, e a gente tem que pensar, e eu ouvi outras palestras, a técnica é neutra? Há neutralidade na técnica e na tecnologia? Nós ouvimos falar aqui sobre antibiótico, não foi? Antibiótico é uma tecnologia boa ou é ruim? É boa, não é boa? Ou depende do seu uso? Se colocar antibiótico nos animais que nós comemos, vai ser bom ou vai ser ruim para nós? Foi falado aqui pelo advogado do Watson e as sentenças dadas por computadores. Os testes utilizados
com esse tipo de computação, de tecnologia para dar sentenças, mostrou-se, até o presente momento, simplesmente desastroso. Todos os testes demonstraram que, por exemplo, na área penal, os algoritmos, eles julgavam, quando era uma pessoa branca que tinha cometido um crime grave, colocava penas brandas, e pessoas negras colocava na cadeia. Por que que os algoritmos faziam isso? Porque ele aprendia com quem? Com seres humanos. Só que o problema é que ele aprendia com seres humanos no que o ser humano tem de pior, e não o que ele tem de melhor, que é a humanidade, que é a consciência, que é o uso da moral, que abranda os defeitos do ser humano. Eu, se fosse querer escolher ser julgado entre um algoritmo ou uma pessoa humana, principalmente que eu pudesse olhar para o olho do meu julgador, eu escolheria um ser humano, sem dúvida. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de a técnica e como o ser humano pode controlá-la. Para isso, existe uma técnica que foi criada pelo próprio ser humano que se chama direito. O direito, segundo Alain Supiot, é a técnica de civilização das técnicas. O direito é aquilo que foi criado pelo ser humano, essa engenhosidade, para impedir que as técnicas pudessem trazer a barbárie. É só para isso que existe o direito. O direito do trabalho, então, é a técnica de civilização das técnicas de exploração do trabalho alheio. Nós tivemos várias formas, várias técnicas de exploração do trabalho alheio através dos tempos. Depois que nós deixamos de ser caçadores-coletores, nós descobrimos que poderíamos enriquecer melhor se nós, ao invés de matarmos as tribos que lutavam contra a gente, nós pudéssemos escravizá-los e colocá-los a nosso favor, ao nosso trabalho. Quando a gente descobriu isso, a gente começou a explorar o trabalho alheio. E daí passou para a servidão, daí passou para as corporações de ofício, até chegarmos no trabalho livre. O trabalho livre se mostrou a técnica mais eficaz na exploração do trabalho humano. Tão eficaz, mas tão eficaz, que ela gerou uma destruição total, ou quase total, ou grande destruição da população trabalhadora na Europa durante o século XIX, que fez com que viessem críticos à técnica e dizer, precisamos de outra técnica. E os críticos chegaram e falaram, olha o que essa técnica está causando no mundo. Propuseram outras coisas. O direito do trabalho ele surge justamente como uma técnica alternativa, existiam outras alternativas, mas foi uma técnica alternativa para os países permanecerem capitalistas e pudessem continuar explorando a mão de obra alheia. Então, o direito do trabalho ele não tem nada de revolucionário. O direito do trabalho é antirrevolucionário. O direito do trabalho é um direito conservador. O direito do trabalho é tão revolucionário quanto o direito ambiental. Ele é tão socialista ou comunista como o direito ambiental ou tributário. O direito do trabalho, ele simplesmente regula a concorrência, garantindo limites, patamares mínimos de dignidade à pessoa humana que trabalha. Essa é a função antropológica do direito do trabalho. Não deixar ocorrer a barbárie. Então, como técnica exploratória do
trabalho humano, nós passamos, aí, depois do trabalho livre, a considerar o trabalho subordinado, com o direito do trabalho tal qual o conhecemos, para impedir a barbárie dentro das relações de trabalho. De início, essa forma técnica de exploração de mão de obra, ela era de um determinado tipo, porque foi necessário e era a tecnologia que existia à época que o trabalho foi organizado. Esse trabalho foi organizado no regime que nós conhecemos de regime fordista, em que, para a realização de larga escala de produção, necessitava um contingente muito grande de trabalhadores, ou seja, um exército de trabalhadores que necessitavam trabalhar em um só lugar e executar suas funções dentro de determinado horário em que se abria essa fábrica, essa produção. Por isso foi necessário, quem diz que foi necessário foi quem explorava a mão de obra, que foi necessário criar um regime militar de disciplina. A subordinação nada mais é do que uma transposição da disciplina militar para o trabalho. Por isso que temos aquela ideia que o Murilo mostrou mais cedo, como se fosse um sargento mandando a outra pessoa fazer. Por que ele fazia isso? Porque aquilo era necessário. No apito da fábrica entrava todo mundo. No apito da fábrica todo mundo ia almoçar. No apito da fábrica todo mundo voltava a trabalhar. No apito final todo mundo tinha liberdade. Ia para as suas casas. Isso foi necessário pela técnica da economia de exploração da mão de obra. Aí veio o direito e fez, olha, mas para isso, esse apito da fábrica tem que ser até determinado horário. Esse apito aqui tem que ter um apito no meio, porque a pessoa tem que descansar, senão você vai matar essa pessoa. O direito do trabalho, então, foi essa contrapartida, para evitar a barbárie. Só que o que acontece? Acontece que, como toda tecnologia, nós sabemos disso, elas são substituídas por outras. Então, a tecnologia avançou em determinado rumo em que não é mais necessário realizar esse tipo de disciplina. Pelo avanço da tecnologia, nós estamos falando a partir da reestruturação produtiva ocorrida no final do século XX, o que vai ocorrer é cada vez maior distanciamento daquele que detém o capital do chão da fábrica. Cada vez mais ele vai se afastar. Esse processo é um processo lento que começa no final dos anos 1970, do século passado, que é 1970, e vai até hoje, quando nós vivenciamos essa revolução chamada revolução tecnológica ou cibernética. Mas, lembremos, o que é cibernética? Cibernética vem do grego kyber, que é controle ou comando. Então, a revolução tecnológica cibernética nada mais é do que uma revolução da forma de controlar, da forma de comandar, da forma de organizar. Então, não precisa mais do controle pessoal, a técnica. Então, essa forma de controle ou direção, como está na nossa lei, ela tem que ser observada a partir da análise da forma de produzir ou organizar a mão de obra de hoje. Se nós formos olhar o requisito da dependência ou subordinação ou direção, como está na nossa lei, ou comando, na forma como existia no século passado, nós não vamos encontrar. É a mesma coisa de você entregar uma foto de uma pessoa com 5 anos de idade e a pessoa hoje tem 40 anos e vai falar, olha, procura ela aí. Vai ser muito difícil encontrar. Mas são a mesma pessoa? A pessoa de 5 e a pessoa de 40 não são a mesma pessoa? São. Só que uma já está com 40 anos. É a mesma coisa, está com 50 anos. É a mesma coisa. Hoje nós temos a compressão do tempo e espaço.
Hoje, pela tecnologia atual, o trabalho não respeita mais o tempo do relógio, mas o tempo da cibernética. O tempo da cibernética são 24 horas por 7 dias na semana, non-stop. Pode se produzir a qualquer hora? Sim. E o espaço? O espaço da fábrica não existe mais, as fronteiras, os muros, em qualquer lugar, em qualquer posto onde se pode realizar. Então, não há mais essa ideia, e todas as vezes que nós fomos procurar a subordinação moderna, com perguntas tipo, você tinha hora para entrar? Você tinha hora para sair? São perguntas que não são mais adequadas. A pergunta é, você colocava seu tempo à disposição de alguém que comandava, de qualquer forma, o seu trabalho? Então, nós temos que mudar as perguntas, inclusive, que nós realizamos. Por quê? Porque elas têm que ser adequadas para responder aos problemas. Se nós fizermos a pergunta errada, não vamos resolver o problema. Então, esse espaço da empresa muda para o espaço virtual. E essa classe, chamada classe vetorial, ela está afastando cada vez mais do chão da fábrica, e não é à toa. Por que ela está se afastando? Justamente para não responder mais pelos compromissos realizados com a classe do trabalho realizada pela classe dominante anterior. Ela não quer mais responder esse compromisso feito pela geração dominante anterior. Então, ela simplesmente fragmenta o trabalho e exige que, como ela não precisa de alguém que esteja comandada às 8 horas da manhã na fábrica, ela simplesmente fragmenta o trabalho, coisifica o trabalho cada vez mais e desumaniza esse trabalho. Se a relação de trabalho é aquela relação pessoal que nós reconhecemos entre aquele que produz e aquele que realiza o seu trabalho, cada vez mais a busca é para a tarefa determinada, o job, cada vez mais fragmentado e cada vez mais coisificado. Mas e o controle? Isso é extremamente importante. Se, muito embora a produção hoje ela pode se afastar, e ela afasta, se nós pegarmos as 6 maiores empresas com capital nos Estados Unidos, das 6, 5 não produzem nada. 5 são empresas como Google, Facebook, Amazon. Elas não produzem, elas não têm fábricas. Né? Então, mas se elas podem fazer isso, elas não podem prescindir do controle. Elas têm que realizar ainda o controle. E o controle, gente, é muito maior, porque a tecnologia permite. Então, hoje nós temos um controle panóptico estendido, ou chamado sinóptico, que é o controle por programação, ou comandos, ou também chamado algorítmico. Você pode controlar uma pessoa a partir de uma programação em que, por meio do chamado stick and carrots, ou seja, você vai dar uma paulada ou você vai dar uma bonificação, você controla a pessoa. E mais, no sistema mesmo pensado de controle de Foucault, você internaliza essa disciplina e a pessoa vai fazer isso sem notar que está sendo controlada. É a internalização da disciplina. Então, não basta a empresa que tem um aplicativo, ela diz, e estava escrito ali do lado de fora, né? Você pode desligar a hora que você quiser, você não precisa ficar online, você trabalha onde você quiser, você é o seu patrão. Sim, mas ela também diz o seguinte, ela diz, não, ela internaliza. Você tem que fazer tal e tal e tal coisa para você receber uma nota tal, para você se manter no trabalho. O que a pessoa faz? Quem viu, quem não viu, assista. O episódio foi citado aqui de Black Mirror, que é o Queda Livre, Nosedive, que é justamente uma sociedade em que as pessoas ficam dando nota uma para as outras. E quem recebe nota ruim vai sendo cada vez mais jogado fora. Por incrível que pareça, não temos tempo para falar aqui, mas esse sistema está sendo implantado na China, na sociedade. E as pessoas vão ter acesso a serviço público ou não,
de acordo com a sua nota. Ou seja, as pessoas vão internalizar comportamentos que vão determinar que ela tenha determinada atitude perante algo. Gente, eu não preciso, de jeito nenhum, mandar que o motorista da Uber trabalhe 10 horas por dia. Sabe por quê? Porque o preço da Uber é calculado para a pessoa trabalhar 10 horas por dia. A precificação é feita para isso, pensando nisso. Se a pessoa quiser, e aí ela trabalha no mínimo 10 horas para sobreviver. Mas se ela quer ganhar dinheiro, e a ideia é essa, seja seu próprio patrão e vai ganhar dinheiro, ela vai trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, até o dia que ela vai se estrupiar. Mas não tem problema, se estrupiar, ela não tem nenhuma relação com aquilo, bota outro no lugar. Né? Então, uma questão dessa internalização, essa questão do empreendedor de si mesmo, é uma própria imposição ideológica. Nós estamos vivendo num mundo em que está se impondo todos contra todos. Trabalhadores contra trabalhadores, e por isso coloca 20 mil numa cidade, coloca 20 mil, 30 mil motoristas da Uber para concorrer com os 30 mil taxistas daquela cidade. E mais, coloca esses motoristas todos contra o resto da população, dizendo, olha, esse sistema é que garante você pagar barato. Você vai pagar mais barato. Então, o outro chega e fala assim, não, mas se essa empresa entrar e do jeito que está entrando, colocando gente aqui, vai ficar mais barato o transporte. Se não tiver isso, o transporte vai ficar mais caro. O que a população pensa? Pô, que ótimo, tem mais que colocar. Mas ela não pensa que quem está pagando por isso? Quem está pagando por esse transporte barato? Mais à frente eu vou falar quem que está pagando. O que importa é que a natureza não mudou. Esse tipo de dominação, ela é feita, já estou terminando o tempo aqui, ela não mudou a natureza, que são aquelas pessoas que têm o meio de produção e aquelas pessoas que têm o trabalho para sobreviver. E esse tipo de controle é realizado em facções, é realizado em escritórios de advocacia, transporte urbano e frete de motoboy, que foi falado aqui. Foi falado coisas aqui que eu fiquei ali arrepiado ali no canto. Foi falando, mas a empresa que faz a intermediação de motoboys, foi mostrado ali a empresa que é contratada por uma outra empresa para fazer entrega para ela. Quem faz o contrato é a empresa de motofrete, que é contratada por uma empresa para entregar o produto dela, e aí ela chega aí o advogado falou aqui, mas ela é uma empresa de transporte? Ele é óbvio. Cada pergunta que ele fazia, eu falava, é óbvio que é. É óbvio que é. Airbnb é uma empresa de hotelaria? É óbvio que é. É a maior empresa de hotelaria do mundo e não tem um só quarto e um empregado. A questão dos motoboys é a questão mais absurda. Eles tinham ganho 2 legislações, conseguiram passar democraticamente 2 projetos de lei protegendo esse trabalho perigoso, esse trabalho que é feito para morrer sobre 2 rodas é feito para cair, e eles vão entregar nesse trânsito maluco da nossa cidade, conseguiram adicional de periculosidade, conseguiram jornada, conseguiram várias coisas numa lei especial. Aí vem uma empresa, que nós estamos no mundo da pós-verdade, que se diz que é um aplicativo, e pronto, acabou toda a legislação. Por uma mágica. Se eu contrato uma empresa e ligo lá para a empresa e falo assim, eu queria um motoboy, esse motoboy é empregado dessa empresa. Agora, se eu fizer pelo aplicativo, magicamente, ele não é empregado. Olha que delícia! Caralho, isso aqui mudou a história. É o mundo da pós-verdade, né? Não importa o que seja, né? Ou o que deixe de ser, né? Aí já é Fernando Pessoa. Mas eu vou te dizer, tem nada a ver com isso, nada a ver.
são o que são, é isso? Né? As coisas são o que são, independentemente se elas são por aquilo. Perguntou, a Amazon é vendedora de livro? Não. 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 Ela é uma empresa de informática, tecnologia, e é muito bonito esse negócio, porque inventa um nome. A sentença da Uber, lá do juiz inglês, é muito engraçada, ele cita Hamlet, e ele é irônico, como todo inglês só e ser. Ele chega e fala, olha, a empresa vem aqui com um vocabulário mirabolante, com neologismos, com palavras bonitas, pretendendo enganar, dizer que é uma empresa de tecnologia, o que agride a inteligência de qualquer pessoa. O juiz diz, é a pós-verdade. Empresa de tecnologia, gente, é a mesma coisa que dizer que o supermercado, o Verde Mar aqui, é uma empresa de construção civil. Por quê? Porque ela vende os produtos dela dentro daquele espaço ali. Ora, a loja é somente um instrumento onde ela vende os seus produtos. A atividade é o que é. Ela vende produtos no varejo, é o supermercado. É o supermercado. Né? Não é um espaço só. Bom, o que eu quis dizer com isso, gente, é que o direito do trabalho tem que acompanhar e regular o mundo de verdade, não o mundo da pós-verdade. Sabe por quê? Porque, como já foi dito aqui, o mundo de verdade é o mundo dos seres humanos, é o mundo onde todos nós vivemos. Nós somos seres vivos, nós não somos ficção. Nós não somos empresa, igual aquela revista Você S.A., não, Você S.A. Não, nós somos o fulano de tal da Silva, ser vivo, com necessidades, desejos. Sabe? Aquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer, a gente quer inteiro e não pela metade. Nós queremos um mundo de verdade, não um mundo da pós-verdade. Quem paga pelo mundo de moranguinho, dos valores baixos que se paga para essas pessoas, é a sociedade. Porque, ao pagar mais barato no táxi, na Uber, por exemplo, e você economiza R$2, em verdade você está diminuindo o valor do salário daquelas pessoas e também dos taxistas, e que vai ocasionar o fechamento de um mercadinho ou de um supermercado, ou retirada de 2 postos de trabalho, e dá um efeito de cascata de depressão. É depressivo você querer pagar sempre mais barato, porque pagar mais barato por uma intermediação de mão de obra quer dizer que você está pagando mais barato para um ser humano viver, e a vida vai ser mais barata. E vida mais barata é uma vida mais medíocre. É uma vida em piores condições. Nós somos seres vivos. O direito do trabalho, como civilização da técnica para os humanos, e o nosso direito do trabalho, ao contrário do que se diz, é avançado. Nós colocamos um parágrafo único no artigo 6º que dá conta das novas formas de comando, como eu disse aqui. Nós temos lei, a gente não precisa inventar. Não tem nenhum juiz ou procurador, advogado ou qualquer pessoa aqui ativista, não. Nós temos um artigo expresso de lei, dizendo que o comando telemático se equivale ao comando pessoal. Ou seja, está adequado ao nosso modo de produção. Bom, já que estão falando de seres humanos, eu vou finalizar aqui com o poema de John Donne, um poeta inglês do século XVII, que é Por Quem os Sinos Dobram. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano.
E, por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Muito obrigado. Parabéns ao Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli. Em nome da MAT Minas, eu agradeço pela brilhante exposição. E perguntei ao presidente da MAT se podia encerrar. Ele me autorizou, sem antes, é claro, pedir para a doutora Raquel entregar uma lembrança da MAT Minas e da OAB ao Dr. Rodrigo. Enquanto isso, como eu dizendo, o presidente da MAT autorizou-me, então, que eu encerrasse, mas não sem antes convidá-los para amanhã, às 8 horas, estarem aqui para a continuidade desse magnífico congresso. Muito obrigado a todos e até amanhã, às 8 horas. Muito obrigado, presidente.